Graças e paz, queridos. Glória a Deus por essa linda manhã que Ele nos presenteou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Irmão Francisco Rocha, ele está há um bom tempo afastado por conta de cirurgias que precisou ser feito. E hoje ele está aqui. Eu falei para ele, dá uma saudação aqui para a gente, vem cá. Glória a Deus, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas, você começou. Bem devagarzinho. Quer ficar embaixo? Quer subir? Graça e paz, igreja. Muita gratidão por vocês. E eu saúdo a igreja com a paz de Cristo. Em nome de Jesus. Foram longos tempos de uma luta, mas a perseverando na oração. Os irmãos oraram também. Muitas pelo meu caso, o caso da minha esposa, e eu glorifico a Deus e sou grato, porque se não fosse pela oração, talvez eu não estivesse nas condições que eu estou aqui hoje. Eu fiz uma cirurgia há 3, 4 anos atrás, e essa cirurgia que eu havia feito, a médica me deixou a placa da artroveste, prendeu 3 nervos entre a L4 e a L5 e deixou 2 parafusos soltos sem fixar, que passava milímetros roçando na raiz da medula. Isso durou mais de 3 anos. Então, por isso que eu falo, irmãos, a nossa oração pode muito ter seus efeitos. Agradeço a todos esses amados que oraram quantas e quantas vezes aqui por mim, e Deus ouviu essa oração, a oração de vocês subiu, porque durante esse tempo eu passei por vários médicos renomados, não de um hospital só, dos melhores hospitais de São Paulo, e ninguém aceitava refazer essa cirurgia que eu tinha feito. Tem o nosso irmão aqui que é da área, e ele sabe que não era algo fácil. Passei em hospital entre eles Einstein, Sírio e muitos outros renomados. Os médicos olhavam e falavam, não vou submeter o senhor a essa cirurgia ou outra cirurgia, porque a chance do senhor ficar paraplégico é enorme. Até que Deus ouviu as orações e surgiu um médico que aceitou o meu caso. Hoje está fazendo exatamente 6 meses que eu fiz a cirurgia da coluna, no dia de hoje. Essa cirurgia foi muito complexa, não sei se os irmãos estavam sabendo, mas ela demorou aproximadamente 14 horas eu fiquei no centro cirúrgico, porque foi uma cirurgia, foi 3 cirurgias em uma no mesmo dia. Teve que desmanchar, tirar toda aquela cirurgia de artroveste, que foi feita pela parte posterior da lombar. Teve que abrir o abdômen, deslocar o intestino, tirar ele fora, colocar o case por dentro, abrir do lado direito para tirar osso da parte do quadril, para fazer enxerto onde os parafusos tinha furo que o médico não precisou, o parafuso estava tão solto que ele puxou com a luva, o parafuso saiu na mão dele. Ele falou que o milagre maior foi esse parafuso, conforme eu movimentava, ele entrava e saía, e aquilo tirando fina de milímetros da medula, e não atingiu a medula, para a honra e glória do Senhor. Não atingiu. O médico, quando fez essa cirurgia, ele foi no apartamento onde a minha esposa estava, a Lúcia, e falou para ela, olha, disse que com uma cara de tristeza, até o médico estava. Ele falou, eu acho que ele não vai ter movimento mais na perna esquerda, que é essa, ó. Olha como é que ela está. Aí, voltou após a anestesia ter passado o efeito dela,
Aí quando ele voltou, que ele mexeu na minha perna, movimentou e mandou mexer, que ele viu os dedos, o pé mexendo, ele falou: aconteceu um milagre aqui. A medicina não sabe explicar, mas Deus sabe. O Senhor é um milagre. Então, hoje eu estou com os movimentos praticamente todos da coluna. Hoje eu já fiquei 4 anos que eu não sabia o que era cortar a unha do pé, colocar uma meia. Dependia da mulher para colocar meia no meu pé. A minha mão abaixava só até o joelho. Ó. Hoje, ó, eu pego na sola do pé. A coluna voltou. Portanto, irmão, depois disso aí, hoje está fazendo 50 dias que devido a essa cirurgia, quando eles colocaram, ô Leandro, você manja, colocaram o case torto, quase 10 graus para o lado esquerdo. Eu pisava torto, deu desgaste na ponta do fêmur no quadril. Tive que fazer uma cirurgia completa de prótese, pegando o quadril até na bacia em cima. Hoje está com 50 dias. Para eles, até o pastor Samuel, acho que teve lá, escutou a gente comentando isso aí na visita, essa cirurgia, eu ia ganhar movimentos nessas condições que eu estou hoje, depois de 4 meses. Mas o tempo não é eles que determina, o tempo é de Deus. E estou num processo super avançado, só não posso abusar. Tenho que ter muito cuidado, porque é 6 meses para esse processo estar calcificado, segundo os médicos. Eu não entendo bem da medicina, mas é o que eles falam. Eu creio que está certo, porque, apesar que eles assustam a gente um pouquinho, né, irmã Dorina, mas faz bem, porque a gente é um pouquinho abusado. O que eu quero levar de mensagem para vocês, meus amados irmãos? Eu creio, e eu sei que todos vocês creem, que Cristo é aquele que cura. Não há tamanho do meu problema, do seu problema, da sua enfermidade, da minha enfermidade. Para o nosso Deus, isso tudo não passa de um grão de areia, porque Ele é o Deus que cura. Ele consegue fazer coisas que, para os olhos da medicina, para os olhos humanos, a gente acha que é impossível, mas para o nosso Deus não é. Porque, vários médicos falaram: você não vai, fique da maneira que você está, porque não adianta operar você, porque você não vai se recuperar. Eu não aceitei o diagnóstico médico, porque a última palavra que vem não é do médico nem do advogado. A Bíblia diz, ela vem do Senhor, e o Senhor cura. Irmão, se alguém aqui ou na live, em qualquer lugar, vocês estiverem com uma enfermidade, estiverem passando por um problema de dificuldade, eu dou um conselho para vocês: vamos orar, vamos crer que a oração pode muito em seus efeitos. Os nossos antepassados chegaram a derrubar muro com o poder da oração e de trombeta e de louvores, e hoje não está diferente. O nosso Deus continua fazendo as mesmas coisas que fez na época deles. Ele cura, Ele sara nossas enfermidades, Ele abre porta onde não tem, Ele quebra parede, derruba muralhas, porque Ele é um Deus das causas impossíveis. Irmãos, eu não vou tomar o tempo do pregador, porque senão eu acabo me empolgando. Olha, gratidão a todos vocês por as orações, porque se não fosse por as orações dos irmãos, eu não estaria aqui hoje, querendo até correr. Mas o Samuel sabe, ele falou: vá quietinho, não vá correr não, senão eu ia pular, ia correr, porque é a vontade que eu tenho hoje, e eu creio que não vai demorar muito para isso. Irmão, muito obrigado pastor Samuel, obrigado à diretoria dessa igreja, agradeço ao apóstolo, a todos vocês por essa oportunidade. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês, eu amo vocês, muito obrigado, graça e paz. Antes de você sentar, deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha saudade de vir à igreja? Sim. Você não está muito liberado ainda, né, para estar aqui. Não estou liberado, você mesmo escutou o médico falando que eu não estava. Eu falei junto com o doutor Bartolomeu, eu falei: eu quero ir lá, quero correr no corredor, Ele pegou e falou para o senhor e falou: olha, não pode fazer isso. Lembra disso? Acho que você lembra. Obrigado. Nós que agradecemos. Deus é bom? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Pode aplaudir o Senhor.
Ele opera com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Nós acompanhamos esse processo, irmãos. E os médicos falavam assim, a gente vai operar, né? A gente vai fazer, mas o que fizeram aí é muito grave. Se você andar, vai ter a limitação X, a limitação Y, né? Me faz lembrar, irmão Francisco, que nós indo para uma missão eu acho que era Jequié que a gente estava indo, né, pai? Jequié? A gente estava indo para a Bahia numa missão e o motorista do nosso carro, ele resolveu dormir na hora errada. E ele dormiu numa curva, irmãos. E nós passamos direto nessa curva. A curva ia para lá, a hora que ele acordou, o carro foi reto. E a gente estava dormindo, eu era bem novinho, devia ter uns 17 anos por aí, 16, 17. E a hora que eu acordei, tinha chegando um morro assim na frente, e a gente saiu capotando para dentro do mato. E ali meu primo ficou preso na ferragem do carro, ele estava no banco da frente. Quando o carro capotou, bateu o teto bem onde ele estava. E ele saiu de lá paralítico, né? Nós tiramos ele do carro, socorremos, um processo bem... E ele foi para, acho que Teófilo Otoni, né? Onde socorreram rapidamente ali, mas falou, aqui não tem como fazer nada nesse jovem, né? Trouxeram ele para São Paulo, e quando eu cheguei de volta na Bahia, fui ver ele no hospital. Ele teve que voltar de avião, né? E quando eu fui visitar ele a primeira vez, no hospital, ele estava com a cabeça toda raspada, com uma tração presa aqui assim, e um peso. E a medicina dizia, olha, viu, irmão Francisco, nós fizemos tudo o que nós pudemos, mas ele quebrou a quinta, sexta, sétima vértebra aqui, e esse jovem não vai nunca mais andar, escrever, ele é tetraplégico. Mas, irmãos, era um hospital particular, então a visita era liberada. Aquilo virou uma igreja. Fazia fila no corredor para entrar para visitar meu primo, e todo mundo que entrava orava. E os médicos disseram, ele vai sobreviver, mas ele é cadeirante, tetraplégico para sempre. Meu irmão, esse rapaz, quem conhece o Marcelo Lingoche aqui? Você viu como ele é tetraplégico? Ele é maluco, irmãos. Pensa, ele gosta de esporte radical. Esses dias eles têm a igreja ali na Vila Rubi, e ele subiu no telhado num dia molhado, e ele caiu do telhado, sentado, se machucou. E eu falei, primo, você é um tetraplégico bem diferente. A medicina, ela dá diagnósticos, né? Ela diz, não tem mais jeito, fizemos tudo que podia, o senhor vai andar, pode até voltar a andar, mas com essa alimentação, e com aquela, e com aquela. Mas o Senhor, Ele faz do jeito dEle. Amém? E o nome do Senhor é honrado, é glorificado. Ele usa também os médicos, Ele usa a medicina, mas o poder dele está acima de qualquer diagnóstico. Vamos falar nisso, então vamos para Atos capítulo 4. O 3 eu já falei outro dia. Vamos ler o 4. Antes de ir no 4, vamos um pedacinho do 3. Depois a gente vai lá para o 4. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o verso 1. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. E todos os dias
punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, alguma esmola, né, alguma oferta. Vamos ler junto o verso 6, diz assim: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, aleluia! E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E aí isso impactou a religião da época, né, para variar. E aí a gente entra no capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 1. Causou uma bagunça no meio religioso. Né, esse homem estava ali há tantos anos, coxo dentro do ventre da mãe, estava sempre ali pedindo esmola, e agora esse rapaz, ou esse homem, né, ele entra no templo saltando, pulando, glorificando a Deus. Ele acabou com a liturgia daquele culto, né? Acabou com toda a nossa religiosidade, né? Diz aqueles irmãos. E aí é o que aconteceu com eles. Capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha o motivo para encerrar pessoas na prisão. Agora, ao 4 aqui que ele diz: e muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Oh, glória a Deus! Um movimento de Deus faz aquela palavra poderosa dada pelos ministros logo depois daquele evento glorioso, e eles foram presos, eles foram para a cadeia, mas aqui diz que quase 5.000 homens se renderam. Opa, tem algo diferente nesse acontecimento. Eu costumo dizer, sempre que eu estou falando sobre Atos, eu costumo dizer sobre aquela igreja da época, fariseus, saduceus. Eles eram extremamente zelosos, eles eram cuidadosos, eles tinham uma série de rituais, mas eles não tinham o poder de Deus. E agora o poder de Deus se manifesta na vida deles, e eles mandam os seus soldados irem lá e pegar eles, aqueles que estão promovendo uma bagunça no nosso meio. E nos dias de hoje, irmãos, também não é muito diferente. Às vezes Deus se move no nosso meio e acontece algumas coisas diferentes, e tem pessoas que ficam assim: rapaz, será que é de Deus mesmo? Ai, não sei, tudo que mexe com a gente, tira a gente da zona de conforto, dentro do nossa, a gente fica assustado. Mas aqui eles não estavam só assustados, não, eles mandaram prender. Prende esses camaradas aí, bota eles na prisão lá, depois a gente conversa. E aconteceu, verso 5, e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre, toda elite, e todos que haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedrão,
cheio do Espírito Santo, aleluia, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esses são diante de vós. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vamos ler o 12 juntos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos... E é o nome de quem? Jesus Cristo, aleluia. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que havemos de fazer esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E olha que lindo, e não podemos negar. Eles fizeram um milagre, a gente não tem como negar. Sabe por quê, irmãos? Por algumas vezes eles fizeram algumas manobras. A religião conseguiu, inclusive quando Jesus ressuscitou, eles pagaram uma grana para os soldados, dizendo: fala que ele foi roubado, fala que os discípulos vieram à noite e roubaram, mas não tem esse negócio de ressurreição, não é? Eles deram um jeitinho em várias vezes, em várias situações, mas aqui eles falam assim: não tem, é notório. O cara estava aqui no templo todos esses anos, diz que ele é coxo desde o ventre da mãe, ele tinha 40 anos, mais de 40 anos, vamos lá. Não podemos negar o que esse Jesus fez. 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os disseram que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Eu já falei outras vezes, mas me permita falar de novo. Às vezes a gente lê assim, e o Senhor levantou um coxo, mas nós sabemos que uma pessoa, que se ela ficar um bom tempo, e não 40 anos, mas ela ficar 5 anos, 10 anos, sem andar mais, sem se mover mais, o que acontece, Leandro? Atrofia, né? A gente vê isso bastante. Então as pernas ficam fininhas, vão ficando torcidas, porque elas não têm movimento, né? Então você imagina uma pessoa que nasceu coxa, nunca andou. Ali atrás agora a Maria estava dançando lá atrás, né? A gente estava dançando com ela ali. Mas o processo da Maria foi aos poucos, né?
Ela foi engatinhando, foi se ajeitando, segurando nas coisas, andando. Aí alguns dias a gente já começou a ver ela andar sozinha aqui, meio, né, desequilibrada assim, e todo mundo ficava, né, assustado, mas hoje já está correndo, pulando, estava pulando no louvor lá. E agora uma pessoa que nunca andou com 40 anos, irmãos, é uma coisa assustadora. Aquelas pernas provavelmente todas torcidas, magrinhas, né, mirradas. E agora aquele homem, ele não só ficou em pé, ele levantou na hora, e ele entrou pulando, saltando e glorificando a Deus. Com muitos milagres, né? E esse milagre, irmão, foi tão pesado, foi tão magnífico, que depois dele vem uma palavra de salvação para aquele povo, e o negócio foi tão impactante que quase 5.000 homens se rendem ao Senhor, nessa ação do Espírito de Deus. Que coisa fantástica. Continuando. E aí eles falaram, não fala mais absolutamente desse Jesus. 19. Respondendo Pedro disse, né, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde, e soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que pela boca de Davi, o teu servo, e disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungisse, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Vamos junto agora no 29. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Continue. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Vamos no 31? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, aleluia! Glorificamos, Senhor, o seu nome, porque esse é o Jesus que nós pregamos. O seu poder continua em operação, Senhor, no mundo e na igreja. A igreja, ela é a resposta para esse mundo. A igreja, através dela, é a solução para esse mundo, porque na igreja tem Cristo. Na igreja tem o Espírito Santo. Na igreja tem o poder de Deus manifesto. E nós te glorificamos, Senhor, por te conhecer. Te glorificamos, Senhor, porque nós poderíamos estar em outro lugar, poderíamos estar instruídos em outros conceitos, em outras religiões, em tantas outras coisas, mas nós estamos diante da palavra viva e verdadeira. Nós estamos diante, Senhor, do Rei da Glória. Neste lugar nós cultuamos a Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos.
Neste lugar, Senhor, o teu Espírito Santo tem total liberdade de agir. E o Senhor se move nesse lugar. E nós já vimos muitas maravilhas. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os milagres que o Senhor tem feito neste lugar, que o Senhor tem feito na terra. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor já fez. E nós tomamos posse dessa palavra. E nós continuamos a crer que o Senhor continua a operar sinais, prodígios e maravilhas. E a tua igreja está diante de ti, Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa minha vida em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Vamos ler esse texto junto? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Isso é fé, aleluia. Então o irmão Francisco e a irmã Maria também passou por momentos difíceis aí, né, de cirurgias. Então o médico dá um diagnóstico. Muitos irmãos nossos receberam diagnósticos assim que os despedaçaram, deixaram neles assim, meu Deus. Mas eles têm uma fé dentro deles, eles têm um Espírito Santo de Deus, e eles disseram assim: eu não aceito esse diagnóstico. Nós estamos lá com o nosso irmão, né? O pastor Jonas está hospitalizado ainda, até hoje. E a gente vai visitar. Ontem mesmo eu falei com a irmã Creuza, e ela estava falando o quanto ele está lá, está hospitalizado. Os médicos dão diagnósticos às vezes ruins, mas ele fala assim: eu creio no Deus Todo-Poderoso. Ele entra nos consultórios e o médico fala assim: rapaz, como que pode? Ele conta uns testemunhos muito, que os médicos vão ficando chocados pelaquilo que o Senhor faz. Então, irmão, está vivendo um momento dificílimo, diante de diagnósticos horríveis, mas ele está falando assim: eu creio no Senhor, eu creio no poder do Senhor, eu creio no milagre. E assim, irmãos, nós vamos muitas vezes adquirindo vitórias sobre vitórias, porque os diagnósticos são os piores, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que a gente não vê. Vamos ler o 11:6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador. Aleluia. Essa parte a gente já passou, já passamos, já falamos. Antes de entrar no 4, eu queria só pincelar sobre isso aqui. No 3:11-12 diz assim: e apegando-se a ele Pedro e João, todo o povo correu atônito junto deles ao alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar estes homens? Isso aqui fica um alerta para nós, porque nós temos buscado em Deus, nós temos grupos de oração, nós temos pastores em oração, a gente tem equipes, nós estamos estudando isso, e nós cremos que o Senhor começará a cada vez mais ampliar e intensificar os seus milagres entre nós. Você pode dizer amém? Amém. Mas é um amém de que crê, ou é um amém só porque eu pedi para você falar amém? Mas, queridos, se a gente olha na história, muitos avivamentos e muitos moveres de Deus, eles encerraram no momento que os homens tomaram para si a glória. Ele diz assim: ei, peraí, o que vocês estão fazendo? Porque não é o nosso poder e não é a nossa virtude que fez ele andar, mas é o poder de Jesus Cristo. Então, o 3:16 diz assim: e pela fé no seu nome, Jesus Cristo fez o seu nome
fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Vamos ler essa frase bem grandona aí. A glória é toda dele. O pastor está ali gritando o próximo slide. Vamos ler juntos isso aí? Deus não divide a sua glória. Aqui a gente prega em dupla. Porque o povo ficou tão maravilhado, espantado, que eles acharam que Pedro e João eram Deus, ou deuses. E eles queriam já fazer oferta para eles. Aí Pedro tomou essa posição. E isso aí nós precisamos aprender. Deus nos usa, faz sinais, prodígios e maravilhas, mas nós só somos o vaso. A honra, a glória, o louvor e a exaltação é do Senhor. Glória a Deus! E o Senhor está trabalhando a gente, Ele está preparando o nosso coração para o novo de Deus. E nós precisamos entender que nós somos canais de Deus. Eu não vi isso, mas foi meu pai que conta, né? Que um amigo dele fez lá, orou e tal. Deus fez algumas maravilhas. Ele também muito perito em expulsar demônios e tal. E aí depois ele pegou a palavra, né, no final, e fez uma oração: Senhor, agora a gente transfere toda a glória para o Senhor. É isso? Aí meu pai falou assim: transferir o quê? Que glória você vai transferir para o Senhor? A glória é dele. Não tem nada na gente que a gente possa transferir para Deus. Não dá para fazer um pix para o Senhor. Vou fazer um pix de glória para o Senhor. Não dá. A gente não tem conta, irmão. A glória é dele. E Ele está trabalhando o coração da gente, porque, queridos, o Senhor vai cada vez mais intensificar a sua presença, a sua glória, a sua manifestação entre nós. Foi meio na manivela essa, não foi não? Foi. Não, vou avançar. Amém. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Isso, irmãos, não é só na relação do milagre, da maravilha. Às vezes Deus usa pessoas, por exemplo, no dom da música, por exemplo. E o Senhor investe naquela pessoa uma unção poderosa, mas ela explode na mídia e ela se vende e a fama o corrompe. Isso na palavra também. Às vezes Deus faz uma pessoa e ela cresce, vira famosa e tal, e depois você não ouve mais falar daquele cantor, daquele ministério, daquele pastor. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, que nós sejamos. Ontem a gente teve uma reunião de pastores e a gente estava fazendo algumas análises em relação ao que o Senhor já fez em nosso meio, como Ele tem agido, e pedindo ao Senhor que Ele proteja os nossos corações. Porque, irmãos, orgulho, vanglória, vaidade, soberba, arrogância, essas coisas entram fácil no coração das pessoas. E é sutil,
Quando você vai ver, você já está mais distante, você já foi para um camarim, você já tem um segurança, você já tem um carro blindado, né? Outro dia, estou conversando com um dos amigos aqui da igreja, recém-chegado, eles falaram assim: mas pastor, é tão diferente a igreja de vocês aqui, porque ele está chegando, né? Mas daqui um dia ele vai falar: a nossa igreja. E ele dizia assim: vocês, um dos irmãos estão até sentados aqui, falou assim: pastor, você é muito estranho, vocês sentem em qualquer lugar. A gente sente em qualquer lugar, a gente está tudo misturado, no meio do povo, tudo. Mas a gente já vê que amigos nossos que subiram um pouco na fama, um pouquinho, você já não tem mais acesso, né? As pessoas ficam separadas, como se elas fossem diferentes. Aí o Pedrão olha assim e fala: gente, espera aí, nós somos igual a vocês. Quem operou essa maravilha foi o ressurreto dentre os mortos. A ele sim toda a honra e toda a glória. E nós vamos ver, irmãos, nós já passamos aqui alguns momentos muito sobrenaturais, e a gente vai começar a ver, Deus já está tocando, né? Há dias aqui, acho que faz 2 EBDs atrás, que ninguém subiu aqui para pregar, porque não dava. A glória de Deus estava na casa, Deus estava fluindo, e era até o apóstolo que ia pregar naquele dia, ele nem levantou, e fomos até o final. E aí talvez você venha naquele dia e disse assim: puxa, mas eu vim na igreja, eu queria ouvir uma palavra, e esse povo só ficou cantando, glorificando, adorando. Mas o culto é para mim, para você, ou é para Deus? Se o culto é para Ele, Ele se manifestou, Ele tomou conta do ambiente, vai eu, ou vai você subir lá e dizer: não, amém, amém, irmão, amém, 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 agora vamos para a parte mais importante, aqui é a palavra. É assim que faz. Muitas igrejas estão fazendo culto para o povo sentir bem, a música é para o povo, o ambiente é para o povo, tudo é para o povo, tudo é para agradar, mas nós temos que ir na contramão, porque o culto é para o ressurreto dentre os mortos, o culto é para o Senhor, e Ele dirige do jeito que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. E ó, irmãos, se prepara, eu estou falando e vocês vão ver, se prepara para dias de você voltar para casa de Uber. Por quê, pastor? Porque você não vai conseguir tirar o carro daquele estacionamento, porque a gente não vai conseguir acabar o culto, e o culto vai emendar com da noite, a gente vai embora, e você volta a pé para casa, volta de Uber, no outro dia você volta o seu carro. O amém diminuiu bastante. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os sacerdotes. Olha, irmão, não foi a Polícia Federal, não foi a Polícia Civil, não foi a PM que foi buscar os irmãos. Foi o exército do templo. Que coisa absurda. E sabe o que é isso? Isso eu não me lembro. Lá, quando foi começado a constituir os levitas, os sacerdotes, eu não me lembro de lá ter sido instituído capitães, soldados do templo. Não lembro, você lembra, Nilo? Depois vamos ver isso aí. Mas eles ficaram tão cheios de si, com aquele templo de Salomão e tudo mais, que tinha até capitão, lá tinha exército. Eles se doeram muito que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte. Põe lá que a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses caras aí. Porém, dos que ouviram a palavra e creram, chegou um número a quase 5.000 homens. Queridos, creiam que ao nível de fé for subindo, a régua, a gente costuma dizer, né? A régua for subindo. Em várias EBDs aí para trás, eu trouxe sempre falando sobre algum avivamento para vocês. Por quê? Os avivamentos, os moveres de Deus, a glória de Deus veio sempre com um lugar que pessoas estavam buscando.
E aí o Senhor encontra um foco de gente buscando a presença dEle, buscando a manifestação dEle, buscando o poder dEle, buscando a glória dEle, buscando sinais, prodígios, maravilha. Quando Ele enxerga, Ele vê esse tipo de gente, sabe o que acontece? Ele vem sobre esse povo. E a gente viu nos avivamentos, aí os 4, 5 que eu já passei aí, a gente viu assim explosões. O avivamento de Gales, irmãos, em 9 meses, ele alcançou 100 mil pessoas. 100 mil pessoas é uma coisa fácil de alcançar, não é? Por isso que esse homem foi desse tamanho. Sabe o que é alcançar sem Instagram, sem Facebook, sem TikTok, sem mídias? Em 9 meses alcançar 100 mil pessoas. Isso é o poder de Deus. Você vê a Rua Azusa, irmãos, em 2 anos eles alcançaram 50 países, sem internet. Isso é o quê? Poder de Deus. Mas como que Deus se manifesta? Ele se manifesta em quem está buscando. Porque infelizmente, hoje é só olhar as mídias, muitas igrejas elas estão buscando a fama, elas estão buscando poder, elas estão buscando cliques, elas estão buscando monetização, elas estão buscando poder, elas estão buscando glórias do homem. Mas quando o Senhor encontra um povo buscando a glória dele, Ele se manifesta, Ele vem sobre nós. E aí, irmãos, 5 mil homens para Deus não é nada, é um milagre. Um milagre. E depois desse milagre, uns caras que se levantam e dizem assim: ó, não vem não, não vem glorificar nós não, porque isso aqui é com Ele, foi Ele que fez. É o ressurreto dos mortos que operou esse milagre. Aí os caras, uau, quem é esse? Esse é Jesus. Eu quero esse Jesus. O 4, 12 e 14 diz assim: e em nenhum outro há salvação. Vamos ler junto? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Oh, aleluia! Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos. Eles não eram os rabinos, eles não eram os sacerdotes, os levitas. Eles não eram, era gente sem letra, indouta. E se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Eu ouvi uma mensagem essa semana da irmã Yon. Ela conta de uma mulher, se eu não estiver enganado, era a sogra dela, alguma coisa. Se não for, você perdoa, mas então vou falar que é uma mulher que ela conhecia. Essa senhora, na Coreia, não podia, as mulheres não precisavam estudar, não podiam também e tal, e ela era analfabeta, e ela se rendeu ao Senhor, e o Senhor a batizou com o Espírito Santo, e o Senhor deu a ela o poder de ler, sem nunca ter estudado. Mas a irmã Yon conta de que uma Bíblia para essa irmã só durava 5 anos, porque ela lia tanto a Bíblia, que em 5 anos a Bíblia dela ficava ilegível. As letras não davam mais para ver, de tanto folhear a Bíblia, de tanto ler. Uma pessoa que não sabia ler, o Senhor a batiza com o Espírito Santo, o Senhor dá uma língua para ela, dá agora o entendimento da língua para ela entender, e ela começa a ler, e estando ele, já pensou uma pessoa que nunca leu, irmão?
ler, como é que é? A gente vai aprendendo, né? Uma sílaba, né? Sílaba, depois uma palavra, depois junto uma frase. Minha esposa é professora, então assim, né? E tal, aquele negócio. Mas de repente o Senhor vem sobre a pessoa, e a gente já ministrou algumas coisas desse tipo, que o Senhor virou a chave assim, E essa mulher, ela ganhou muita gente para o Senhor, porque ela recebeu a leitura da palavra e ela comeu a palavra. Aí a irmã Ion pergunta assim: quem em 5 anos aqui fica com a Bíblia ilegível? Aprendeu a ler na palavra. Olha, uma salva de palmas ao Senhor. Essa pessoa aprendeu a ler lá na roça, capacitada pelo Senhor. O Senhor faz coisa linda, irmãos. A sua mãe também aprendeu a ler na palavra? E a sua mamãe também? Olha, os meus avós, isso eu não sabia. Meus avós maternos e paternos. Bom, peraí, o negócio está ficando sério aqui. Quem mais aqui, eu já vou mudar a pergunta. Quem mais aqui teve conhecimento de alguém que começou a ler na palavra de Deus? Levanta a mão. Francisco? Quem mais? A senhora? O senhor? Sim? O senhor também? Mas é o senhor que aprendeu? Conheceu alguém? Quem mais? Levantou? Seu avô? Sua mãe? Seu avô? Érica? O irmão da igreja? Patroa? Mais alguém ali levantou a mão. Fala, Cláudia. Aleluia. Eu acho que levantaram umas 10 mãos aqui, dizendo que aprenderam a ler na palavra. Você pode dar um glória a Deus? A minha mãe, por exemplo, ela faleceu com 89 anos, né? É isso? Ela sabia... Não, para confirmar. Aqui é o meu computador, né? Aqui. A minha mãe, além de ler a palavra, no final da vida ela ficou cega. Ela sabia tanto a palavra de Deus, que ela ia na casa das pessoas para evangelizar, ela citava e dava a Bíblia para a pessoa ler. E ela sabia de cor. Aleluia! Aprendeu a ler na palavra, sabia de cor, e cega ela ensinava. Ah, Jesus. Agora eu vou traduzir, que diz que é por um desses motivos que ele está aqui, né? Por causa de alguém que foi fiel como a vovó. Finalizando esse tempo nosso aqui, ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E essa oração, irmãos, ela foi pós esses irmãos terem sido presos. Eles foram presos, mas aí eles olham e falam assim: ó Senhor, estamos nem aí para essa prisão, não estamos nem aí para a perseguição, não estamos nem aí para as ameaças desses camaradas. A religião está mandando a gente calar a boca, a religião está fazendo a gente ficar quieto. Irmãos, hoje, infelizmente, até aqui, nós temos que tomar cuidado já com o que fala. Televisionado, né, tal. Há coisas que hoje já na igreja não podem ser ditas.
Há muitos pastores hoje respondendo seríssimos processos na justiça, porque há leis, há movimentações tentando parar a igreja, mas o dono da igreja está nela, e ele está se movendo nela. E esse povo disse assim: ó, Senhor, olha para as suas ameaças, e não nos concede uma igreja blindada, não nos concede uma proteção extra, manda, Senhor, um anjo muito poderoso me blindando, ninguém pondo a mão em mim, se chegar a colocar a mão em mim, cai morto na hora. Aquelas coisas assim. Não, eles olham para, eles chegam assim e falam: Senhor, olha para a ameaça que eles estão fazendo. Porque, irmão, depois, aqui estava começando, né? Mas lá na frente a gente vai ver umas coisas meio complicadas. Cristãos foram colocados como tochas, né, para Nero. Passava piche, punha tocha lá para acender a cidade. Foram cerrados no meio, foram crucificados, foram jogados nas arenas para serem despedaçados. Então, assim, aqui estava começando, né? Estava começando a incomodar a religião, estava começando a incomodar o sistema. Então, aqui eles já estavam sendo ameaçados, falaram assim: não, olha para aí o que está acontecendo, mas concede aos teus servos ousadia na tua palavra, enquanto o Senhor estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, queridos, essa oração, ela agrada tanto a Deus até o dia de hoje, que olha o que Deus fez. Vamos ler o 31 juntos? E tendo eles orado, e moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Diz que na rua Azusa, irmãos, eles clamaram, eles gritaram, eles intercederam, eles ficaram por 3 dias, clamando ao Senhor, cheios do Espírito de Deus, e aquele mover, aquela glória de Deus, diz que a estrutura da casa cedeu, e eles tiveram que mudar de lugar. Moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Depois a gente vê Paulo e Silas também, né? Presos lá, acorrentados lá na cadeia. Mas aí eles, em vez de eles estarem chorando, provavelmente eles estavam lá assim, né? O Senhor é bom. Meia-noite. O Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Provavelmente os outros presos estavam falando: vocês não têm o que fazer não, meia-noite é hora de cantar. Esses caras apanharam, estão tudo machucados, está aqui, está cantando uma hora dessa, preso por causa do evangelho, irmão. O cara não mexeu com a mulher do outro não, o cara estava preso por causa do evangelho, porque eles faziam maravilhas, e a religião odiava isso, e eles estavam lá presos, querido. E aí disse que naquele momento, a glória de Deus encheu aquela prisão, e diz que o Senhor moveu aquela prisão, e as portas foram abertas, e eles foram livres. E o carcereiro, quando viu, falou: ixi, perdi todo mundo, eu vou pegar a espada, eu vou me matar, porque aí ele falou: peraí, para com isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro vem, pega eles, leva para casa. Olha isso, que loucura. Leva para casa, cuida das feridas dele, trata eles. Sabe por quê? Porque a presença de Deus chegou naquela cadeia.
A presença de Deus tem chegado na sua casa, a presença de Deus tem chegado no seu ministério, a presença de Deus tem chegado no teu trabalho, nos teus negócios, nas tuas finanças, na tua família. Levante-se diante de Deus aonde você estiver e deixa Deus agir. Quando Ele chega, Ele move a estrutura. Moravianos, Rua Azusa, País de Gales, tudo nós já passamos, né? Irmãos, não existe avivamento sem oração. E o Senhor está levantando remanescentes na terra, pessoas estão se prostrando diante dele, dizendo: Senhor, eu quero ver a sua glória manifesta aqui. Eu quero ver a sua glória manifesta neste lugar. Então, vamos encerrar esse tempo lendo João 14, 11 e 12. Diz assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Agora o 12, um pouquinho mais intenso, vai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Oh, aleluia! É aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, diz o Senhor Jesus. A incredulidade tomou conta da igreja, mas aqui a gente vai colocá-la para correr em nome de Jesus. Sai do nosso coração, sai da gente. Vamos ficar em pé? Vê se você acha você aí nessa foto aí. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos aqui cada vez mais buscando a presença gloriosa de Deus, a manifestação do seu poder, porque Ele diz: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Ele diz: os sinais seguirão aqueles que crerem. Ele diz: e se vocês crerem, o versículo anterior, se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu fiz. Ali, irmão, não foi o apóstolo Paulo, não foi João, não foi Pedro, foi Jesus dizendo que se a gente crer, a gente vai fazer o que Ele fez. Você pode dar glória a Deus. E você diz: Senhor, mas a minha fé é pequenininha. Mas não é Ele, não somos nós, desculpa, é Ele em nós. O que a gente precisa é exercitar a nossa fé. É dizer: Senhor, eu creio, eu tomo posse. Eu creio, eu tomo posse. Você foi salvo, sabe por quê? Porque um dia você disse: ó, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e creio que o teu sangue me purifica de todo pecado. Uau! Naquele momento você foi salvo. Você recebeu o poder de Deus naquela hora. E agora você está querendo ir para um nível mais alto. Você está querendo ir para um nível mais poderoso em Deus. Então eu queria fazer essa oração com você, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E agora você vai orar por você vai repreender: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda incredulidade que possa haver no meu coração. E você começa a clamar e dizer: Senhor, eu creio que eu sou o canal de Deus na terra, eu creio que o Senhor continua operando maravilhas, sinais e prodígios, e eu quero ser este canal. Porque talvez você está esperando o apóstolo de seu ser, você está esperando alguém ser, mas o Senhor quer usar você, Ele quer usar a nós. Vamos orar então? Então levanta a sua mão, a sua voz e começa a clamar. Faça o trono de Deus ouvir. Faça ouvir este clamor. Faça ouvir os céus este clamor de uma igreja que diz: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na brecha, Senhor. Eu repreendo, Senhor, na minha vida, no meu ministério, toda incredulidade, toda limitação, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo que tem me bloqueado, Senhor, para avançar na
Quebra, Senhor, cadeia, quebra grilhões, quebra essa barra, Senhor. Liberta, Senhor, para o povo. Liberta, Senhor, para o povo da tua presença. Liberta, Senhor, para viver os seus planos. Liberta, Senhor, para viver a tua vontade. Ah, Senhor, eis aqui, Senhor. Eis a tua igreja na tua presença. A clamar, Senhor, pelo teu poder. E quando o Senhor estende a tua força, e quando o Senhor vai vigiar, e quando o Senhor vai maravilha, se move, Senhor, no meio da igreja, se move, Senhor, no seu povo, se move, Senhor, na tua povo. Aqui, Senhor, usa a nossa vida, Senhor, no meio dessa geração, usa, Senhor, a nossa vida, usa, Senhor, a gente na escola, usa a gente na escola, usa a gente, Senhor, na educação, usa a gente na festa, usa a gente, usa a gente nas pesquisas, usa, Senhor, a tua igreja, usa a tua igreja, nós clamamos diante da tua palavra. Ah, Senhor, vem sobre nós enquanto estendes as tuas mãos para curar, para que se façam sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós dizemos, Senhor, nós cremos, nós somos forte, é nossa herança. A tua igreja se move no poder sobrenatural de Deus. A igreja se move no poder sobrenatural. Oh, Senhor, que os céus desçam nesse lugar, que haja conexão, Senhor, da igreja com o seu trono, que cada vez mais, Senhor, a nossa adoração suba, Senhor, diante do teu trono, e o Senhor se manifesta, porque quando a igreja, ela começa a te adorar em espírito e em verdade, a sua presença vem sobre a igreja, o seu mover vem sobre a igreja, o seu poder é manifestado nela, Senhor. E nós cremos, Senhor, no sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural. A tua palavra diz que se nós cremos, nós vamos ver a sua glória sendo manifesta no meio da igreja. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aos que creem. E nós clamamos, Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, que nós estamos na brecha, nós estamos nos posicionando e crendo, Senhor, na tua palavra. Ah, Senhor, a tua palavra diz que se nós cremos, nós faremos as obras que o Senhor fez. O Senhor tem feito coisas lindas em nosso meio, mas sabemos que o Senhor pode amplificar isso. O Senhor pode fazer sinais maiores, maravilhas maiores, oh, milagres maiores. Nós cremos, nós tomamos posse, nós dizemos, Senhor, é nossa herança. Essa igreja aqui, Senhor, nos confins da terra, ela se prostra diante do Rei da Glória e diz, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem com poder sobre nós, vem sobre nós, vem com poder, Senhor, vem, Senhor, sobre a tua igreja e se manifesta, Senhor, entre nós. E o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, esse bairro seja impactado com a sua presença, esse bairro seja impactado com a sua glória manifesta na igreja. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, usa, Senhor, essa geração, usa essa geração de homens e mulheres valentes, cheios do Espírito de Deus. Senhor, batiza com o teu Espírito Santo as crianças. Ah, Senhor, enche eles do teu Espírito. Os juniores, os adolescentes, os jovens, eles sejam poderosos em ti, cheios do Espírito Santo, cheios do poder. Se manifesta, Senhor, nessa geração e muda, Senhor, a nossa história, muda a nossa história, muda a nossa história, muda a nossa história. Ah, Senhor, ali um homem que recebeu o seu poder, um homem que pôde andar depois de mais de 40 anos. Ah, Senhor, a sua glória invadiu aquele lugar. Ah, Senhor, muitos foram salvos por causa do seu poder.
poder manifesto ali. Por causa daquele milagre, eles puderam receber salvação. Eles disseram: esse é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, Ele é que faz essas coisas, e Ele te salva do pecado, Ele te salva da morte, Ele te salva do juízo eterno. Por causa, Senhor, da tua grande e maravilhosa salvação, poder, manifestação. Aquelas pessoas foram impactadas. Faz isso com a nossa geração, Senhor. Não há, Senhor, sistema, projeto evangelístico que possa se comparar à manifestação do seu poder. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre essa igreja. Vem sobre todos aqueles que estiverem abertos para o novo de Deus. E o seu nome seja honrado, hoje e sempre. Amém. Aleluia.